Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, e ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Vamos acompanhar agora a poderosa mensagem da parte de Deus. E nós vamos começar lendo no livro de Êxodo, capítulo o número 14, versículos 1 ao 2, que diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel que acampem em frente a Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. O nosso tema de vídeo de hoje será Sem Saída. Com certeza você aí que está me ouvindo, já houve um momento na sua vida que você não teve saída, que você olhou para um lado, olhou para o outro e não teve saída. Mas quando você olhou para cima, quando você olhou e disse: É de lá que vem o meu socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 121 diz bem que quando nós olhamos para cima e dissemos: É de lá que vem o meu socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas. E hoje o tema de vídeo será Sem Saída. Você está convidado agora a receber uma bênção da parte de Deus através dessa mensagem. Fique atento, porque Deus irá falar contigo neste momento. Vejamos que quem está falando aqui para Moisés é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Está dizendo para Moisés dizer para o povo: voltem, vão para a frente, acampam-se e voltem. E acampam em Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Veja o que Deus acabou de falar. Voltem. Tem momentos na nossa vida que Deus, Ele manda a gente voltar. Manda a gente lembrar aonde a gente caiu. E diz: volte ao primeiro amor. E eu vou te falar aqui que Deus sempre que fala isso com alguém, dizendo: lembra-te de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Volte a praticar o primeiro amor. Volte a ter aquele amor que você tinha. Volte a ser aquela pessoa que você era. E Ele está dizendo aqui: voltem, acampam em redor, em frente a Pi-Hairote. Vou aqui dizer para você uma coisa. Deus sempre tem uma saída para o seu povo. Deus sempre vai ter uma saída para você. Não pense você que você não tem saída para a sua vida. Tem. Se você acha que não tem saída para ti, eu quero te dizer que tem. Mas para isso, você precisa dar ouvido à voz do Senhor, que fala contigo a todo momento. Você só precisa ouvir a voz do Senhor. E em Apocalipse está escrito, quando eu disse para você voltar ao primeiro amor. Apocalipse, capítulo de número 2. E o versículo é o 4 e o 5. Faça aí essa leitura, tá? E agora vamos continuar aqui com a nossa mensagem extraordinária e muito valiosa, que é a travessia do Mar Vermelho. Vamos ver que lições Deus está falando aqui nesse texto para nós? Perceba bem que quem está falando para o povo de Israel voltar foi o próprio Deus. O próprio Deus chamou Moisés e disse: Moisés, manda o povo voltar e acampar em frente a Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. E analise que foi após o povo ter saído lá do Egito
que acontece essa situação aqui. E o povo estava todo alegre, dizendo: ei, ei, saímos do Egito, Moisés, graças a Deus, e aquela coisa, e todo mundo alegre, todo mundo feliz. Mas vamos ver o que vai acontecer. Olha que extraordinário como esse Deus é lindo. Veja, olha só o que Deus vai falar aqui através da sua palavra, nesse capítulo de número 14 de Êxodo. Aí nessa hora, Deus fala para Moisés: manda o povo voltar. Já pensou? Você está fugindo do inimigo, você está no meio do caminho, o inimigo está atrás, e o líder lá dizer assim para você: volta. Aí você olha assim para a cara da pessoa que está do teu lado falando: voltar? Mas como é que nós vamos voltar se a gente já saiu do Egito? Pois é, mas as estratégias de Deus é totalmente diferente da nossa. Nós não sabemos o que pensar às vezes quando nós estamos em situações adversas, situações onde nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Então nós ficamos sem saber, desesperados. Mas veja a estratégia de Deus para com este povo de Israel. E ele mandou o povo acampar ali na frente da praia, do mar. E esse povo já estava em direção à terra prometida, aquela terra que manda leite e mel, que Deus já tinha prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui não foi Moisés que disse: gente, vamos voltar. Não foi. Foi ordenança daquele que vive e reina para sempre. Foi de Todo-Poderoso. Então Deus explicou para Moisés direitinho o que ia acontecer. E é o que Deus explicou para Moisés, é que nós vamos aqui ver e aprender hoje, e que ele vai passar também para você. Que ordem foi essa? Por que ele mandou o povo voltar? E aqui é a primeira lição para nós. Quando você está num projeto, que você está em um objetivo, caminhando para alcançar o teu objetivo, e alguma coisa no meio do caminho dá errada, Aí alguém fala assim: você tem que voltar, você não pode ir para frente mais. Só que no caso aqui foi próprio Deus que enviou a mensagem para o líder espiritual ali para o povo. Mas aqui vai outra lição para nós. Quando estamos vislumbrando alguma coisa, que estamos a caminho de algo para alcançarmos nas nossas mãos, e que dá errado, que no meio do caminho a gente para por alguma coisa que aconteceu, a gente fica reclamando, a gente para e às vezes coloca até a mão na cabeça, uns colocam a mão na cintura e diz: meu Deus, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo meu objetivo? Mas olha só, a resposta vai vir agora para você. Por quê que Deus mandou o povo de Israel voltar? Ali, perto aonde Deus mandou que o povo ficasse acampado, tinha uma cidadezinha em que ainda existia pessoas que adoravam ali, um padroeiro ali, segundo as suas crenças, eles adoravam ali Baal-Zefon. Naquele momento, o povo não sabia porque Deus estava mandando Moisés levar o povo para aquele lugar. O povo não sabia por quê, mas por trás desse cenário, nós vamos saber que mensagem que Deus estava querendo repassar para o povo de Israel, mandando eles voltarem. Então, Deus falou para Moisés assim: Moisés, quando o faraó saber que vocês voltaram, ele vai pensar que vocês ficaram encerrados no deserto, sem saída, porque eles estavam indo no caminho e o faraó certamente
vai pensar assim, não, então não vai ter saída para eles. Eles vão ficar encurralados, porque ali está o Mar Vermelho, não tem como eles fugirem. Então, olha aqui o versículo 3, o que o Senhor fala para Moisés. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. E Faraó vai se animar para perseguir vocês. Então, é aí que vai vir a pegadinha. Mas não é pegadinha, qualquer pegadinha, não. O Faraó vai ser envergonhado. Eu vou ser glorificado através de Faraó. É para ele aprender que ele não pode perseguir o meu povo. Eu vou dar uma grande derrota para o Faraó. Moisés sabia da vitória para com aquele povo, mas o povo não sabia. E era uma tão grande multidão que acompanhava Moisés. A palavra de Deus diz que eram mais de 600 homens, fora mulheres e crianças. No mínimo ali, umas 6 milhões de pessoas. Indo, caminhando até um sonho, a uma promessa de Deus. E ali você pode ver que não tem nenhum barco esperando, né? Naquele grande mar, não tem nada, tá tudo vazio. E do lado estava Migdol, onde tinha muitas montanhas altas, muito altas. E Faraó tinha ali o poder sobre aqueles lugares. Era como se fosse uma torre, né? Um posto militar, onde os seus empregados que trabalhavam com ele estavam ali vigiando. Ele tinha controle ali naquela parte em Migdol, que mostrava a Faraó, lá onde ele estava, o que estava acontecendo com o povo de Israel. Se fosse nos dias de hoje, com certeza seria o tal WhatsApp da vida. Rapidinho chegava a notícia lá, como hoje em dia as notícias chegam rápido, flash, relâmpago, rapidinho chega a notícia perto de nós, chega para nós na cara. Então, naquele tempo, foi o sinal, foi aquela torre lá em Migdol que passou para o Faraó a notícia do povo de Israel. E o Faraó ficou pensando, como é que eu vou abrir mão desse povo que fazia mão de obra para mim de graça? Então, já que eles estão sem saída, vamos capturá-los de volta. Vamos preparar os nossos carros de combate. Vamos persegui-lo. Eles não vão ter saída. E Pi-Hairote significa beco sem saída. Meu Jesus do céu, já pensou? Você está escapando do seu inimigo e você chega num determinado local e não tem saída. Tá ali muro aqui, tá um muro ali, tá ali uma cerca aqui elétrica que você não pode passar. E tem um mar na tua frente. Tô dando um exemplo aqui para o dia de hoje. Imagine só, você encurralado, sem saída. E o inimigo tá vindo aqui atrás de você. E você olha para um lado e não vê saída nenhuma. Mas veja como Deus trabalha diferente de nós. Veja como este Deus é estrategista para dar vitória ao seu povo, para mim e para você. E na cabeça de Faraó, para aquele povo não tinha saída. Eles iam ser capturados novamente e levados para serem escravos lá no Egito. Eram mais ou menos 600 carros de combate, com 2 soldados dentro de cada uma. Quando o povo de Israel viu de longe aquela poeira vindo, os carros de Faraó vindo com as suas armas e as suas carroças ali, eles ficaram com medo. Com
medo de 600 carros e eles sendo mais de 100 milhões de pessoas. Olha o que o medo não faz em nossas vidas. A diferença é grande, né? De 600 milhões para 600 carros de Faraó. O medo, ele tomou de conta do povo. O medo faz a gente enxergar tragédias. O medo faz a gente enxergar coisas que não existem. O medo é algo que te atrasa, que acaba com você, que torna coisa pequena em grande. Aquele famoso ditado popular: fazendo tempestade em copo d'água. O povo acredita que não tem saída para eles. E há momentos, que o problema se torna grande. Há momentos em que você se desespera. Há momentos que você olha e vê e diz: não tem mais saída não. Acabou. Já foi. Em momentos de situações na vida das pessoas, da minha vida e na tua vida, em que a gente fala: pronto, acabou, já era, não tem solução mais não. Por quê? O medo toma conta de nós. O medo toma conta do coração. A pessoa fica apavorada. Porque o problema é pequeno. Mas nós temos um Deus no céu que é grande. Pode ser uma doença. Nós não estamos ilesos de nenhum tipo de enfermidade. Pode ser uma conta atrasada que você tenha. Pode ser o teu nome no Serasa. Pode ser um problema na tua família. Pode ser um problema com você mesmo. Uma luta existencial dentro de você. Às vezes a gente não consegue enxergar que do outro lado tem vitória. Nós não conseguimos enxergar que o Deus Todo-Poderoso tem a saída para nós. Porque nós olhamos para um lado e para o outro e vemos que não tem saída para nós. E ficamos aqui parados, como estamos agora. Achamos que não tem saída, mas tem saída sim. A gente fica puxando os cabelos da cabeça, né? E a gente fica: meu Deus, o que eu vou fazer agora nessa situação que eu estou vivendo? Você às vezes fica assim: o que é que eu vou fazer agora? Se desespera, porque acha que não tem saída para você. Quando nós não temos saída, a gente tem a mania de agigantar o problema. O problema fica grande. Olha o tamanho do problema de Davi, gigante Golias. Todos ao redor de Davi estavam com medo daquele gigante de mais de 2,5 metros ali, né? Mas Davi disse assim: tu vens contra mim com armas, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi só tinha 17 anos quando ele matou aquele gigante com aquela funda. Então, o povo de Israel achou que aquele gigante era grande. Mas Davi confiou no Senhor e disse: não. Quem é este incircunciso para confrontar o Deus vivo e confrontar aqui o povo de Israel? Então a gente vê, né, que o problema às vezes se torna grande. Porque a gente não consegue ver a solução, porque a gente fica sem saída, igual aqui o povo de Israel. E Faraó pegou aí todos os seus carros de guerra, seus 600 homens, e foram atrás do povo de Israel. Você tem que assumir que você é e faz parte do povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. E você aí que ainda não faz parte, você pode fazer parte também. Você tem que tomar posse que Deus, Ele vai te proteger. Deus, Ele vai te livrar do inimigo.
O inimigo está te perseguindo. E você tem que tomar posse que Deus vai te proteger dos seus inimigos. Porque eles vão se levantar contra você. Eles vão se levantar contra mim. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele vai dar uma saída para a sua vida e para a minha vida. O povo de Israel, eles se desesperam e esquecem que eles são povo de Deus. Você é povo de Deus? Não esqueça que Deus está contigo, que Deus está comigo. Então, naquele momento de desespero, o povo de Israel esqueceu que tinha um Deus que cuidava deles, que usou Moisés para libertá-los da escravidão do Egito. Então não esqueça, toma posse dessa palavra agora, toma posse, que você é povo de Deus, eu sou povo de Deus, e que o inimigo não pode tocar em você se Deus não permitir, porque ele anda bravando como um leão querendo te tragar. Mas não esqueça que você e eu somos povo de Deus. Pelejarão contra ti, mas não vencerão. Pois toda arma preparada e forjada contra ti não prosperará. Aí às vezes você acredita que está sozinho, né? Que está sozinha. E começa a duvidar de que Deus está do teu lado, de que Deus está contigo, que acha que teu inimigo é maior do que o teu Deus. O povo de Israel se sentiu assim, achou que estava sozinho, que não tinha ninguém para o protegê-los. Mas esse mais sempre chega na hora certa. Deus chegou e deu o livramento para aquele povo. Continue aqui ouvindo essa história. Então essa foi a primeira perseguição contra o povo de Deus. Faraó indo atrás deles e capturá-los para levar novamente para o Egito para serem escravos. Eu acho que eles deveriam pensar, quando eles estavam ali sem saída: eita, nós vamos voltar para o Egito de novo. Não acredito. Vamos comer alho e pepino de novo. Não, eu vou trabalhar pesado de novo. Vou pegar no pesado. Era mais ou menos assim a conversa entre eles, né? E o Senhor já estava ali preparando a vitória daquele povo. Deus já tinha avisado ao Moisés que tudo isso ia acontecer, mas que ele iria dar vitória ao povo dele. E o engraçado, né, que o povo de Deus é sempre perseguido, né? Mas Jesus deixou alerta, deixou um aviso, dizendo para o seu povo: olha, no mundo vocês terão aflições, mas, olha o mar de novo, tem de bom ânimo, porque se eu venci, vocês também vão vencer. Então, qualquer pessoa que a perseguição é ferrenha, esse povo, essa pessoa, com certeza ele está incomodando o inferno, com certeza ele está incomodando alguém, porque só se é perseguido quando a luz brilha, quando a verdade chega. Porque a luz chega, a verdade chega. E aí começa a perseguição. Começa as calúnias, começa os falatórios. Inventam coisas que eu não sei de onde é que essas pessoas tiram, né? Para perseguir o povo de Deus. Para perseguir aquela pessoa que está andando com retidão. Então você tem que acreditar. Jesus venceu e eu vou vencer também. E o interessante é que aquele povo, com mais de 6 milhões de pessoas, não sabia do plano de Deus. O
que Deus ia fazer ali, naquela hora, naquele cenário. Eles não sabiam não o que ia acontecer. E eles ficaram ali, um beco sem saída. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nada que acontece na tua vida é um acaso. Tudo tem um propósito de Deus que acontece na sua vida. Até esse beco sem saída aí que está acontecendo contigo é um propósito de Deus. Porque é nesse beco sem saída que você está, que você não consegue sair daí, é que Deus ele vai te dar uma saída. É que o propósito dele vai se cumprir na tua vida. Com certeza, se você estivesse lá com aquele povo, você pensaria a mesma coisa. Nós vamos agora ser escravizados de novo. Mas, olha o mais de novo aparecendo. Sempre tem uma saída para quem serve a Deus. Para quem confia em Deus, que criou o céu, criou a terra e deu ordem para que houvesse luz, para que houvesse todas as coisas que há na terra. Deus, Ele é quem conduz os teus passos. Não foi você que se meteu nessa situação, ainda que pareça sem saída. Foi Deus que te levou aí, nesse beco sem saída, nessa situação. Por quê? Essa é a pergunta. Por que Ele te levou para aí? Porque Ele vai glorificar o nome dEle através dessa situação que você está passando e que eu estou passando. O nome dEle será glorificado na tua vida. Uma grande vitória, um grande escape Ele vai te dar. O povo estava apavorado. Vamos morrer, estamos sem saída. E agora? Moisés, por que nos trouxesse aqui, Moisés, para morrer? Para sermos levados para o Egito novamente? Era assim que o povo de Israel questionava. Será que não havia sepulcro suficiente, Moisés, lá no Egito, para nós sermos enterrados? Eles estão falando isso aqui, no versículo 11 do capítulo 14. Mas Moisés está seguindo a ordenança de Deus. Moisés está obedecendo à voz de Deus. Mas o povo estava desesperado, sem saída. Então eles começaram ali a reclamar para Moisés. Na verdade, eles estavam reclamando do plano de Deus. Mas olha uma lição que Deus te dá agora, para mim, para você. Não murmure. Não reclame do que está acontecendo contigo. Deus não gosta de murmuração. Deus não gosta de gente que fica murmurando. O homem de Deus e a mulher de Deus, eles têm que ter uma convicção contrita ao plano de Deus. Tem que acreditar no que Deus está falando. Esta estratégia de Deus era para que o seu povo vivesse pela fé, acreditar sem ver, acreditar que Deus poderia dar uma saída ali para aquele povo, que eles não vivem, por vista, mas por fé. Nós, cristãos, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Nós temos que acreditar que há uma saída para a minha vida, para a tua vida, que há uma saída para você nessa situação que você está passando aí, nesta luta que você está passando aí, tem uma saída para você. Deus só quer que você tenha fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que nós não conseguimos ver, mas que a fé, quando você tem,
você consegue ver a provisão de Deus chegando e você recebendo a vitória. Que você possa depender de Deus, ter fé, acreditar que Deus pode te dar essa vitória nessa luta que você está passando. Você está sem saída, mas Deus vai te dar uma saída para que você possa seguir seu caminho até o sonho, até o seu objetivo, até a promessa que Ele fez para ti. Ninguém vai impedir o que Deus tem para ti. Faraó, perseguição, ninguém, pessoa nenhuma vai impedir o que Deus tem contigo na tua vida, porque você tem fé nele. Agora eu te pergunto, você tem fé? Você acredita que você vai vencer essa luta que você está passando? Que esse mar vermelho que está na tua frente e esses inimigos que estão vindo atrás de ti e essas montanhas aí que está aí do teu lado que você não consegue enxergar nada, você crê que do outro lado tem uma vitória para a tua vida? Então Deus só quer que você acredite nele. Entregue toda a sua ansiedade na mão de Deus, que Ele vai cuidar de você. Então, naquele cenário, Deus mandou provisão para aquele povo. De dia, Deus estava dando vitória para o povo. De noite, também estava dando vitória para o povo. A nuvem de dia protegia o povo. Quantas vezes Deus tem colocado uma nuvem para te proteger do inimigo, do sol causticante, tem te dado uma sombra e você não tem conseguido enxergar isso. Quantas vezes Deus já tem te livrado de coisas terríveis na tua vida e você não consegue enxergar? Quantos livramentos? Lembra de livramentos que Deus já tem te dado? Lembra daquele dia que você passou aquela luta terrível, que o inimigo queria tirar a tua vida, que o inimigo queria te expor, que o inimigo queria que você desistisse da vitória que ele tem para ti? E Deus mandou aí uma mensagem para você dizendo: continua, que a vitória está do outro lado. Mandou aquela nuvenzinha ou aquela resposta para você e disse: continua, não pare. Porque Deus é coluna de fogo e uma nuvem. E Ele usa a própria natureza para te dar vitória. O inimigo vinha atrás, mas o povo de Israel tinha do lado dele um Deus bem maior. Você só queria uma luzinha lá no fim do túnel, né? Mas Deus está te dando uma coluna de fogo para te dar vitória. Deus está iluminando o teu caminho. Deus está te mostrando o que Ele vai fazer. Vá em frente, marche. Marche. Não fica aí paralisado. Deus é contigo. O vento que veio e abriu o mar vermelho para o povo passar foi durante a noite, e quando chegou de manhã, o mar já estava aberto para o povo. Deus está te dizendo que Ele está contigo. Marcha, não fica aí parado não. Continua, porque Deus está contigo. Mas aqui tem uma diferença. O caminho que Deus abre para o justo passar não pode ser o mesmo caminho que o ímpio queira passar. O faraó, ele quer entrar no caminho aberto por Deus para o povo. Deus abre o caminho para o seu povo, não é para os ímpios, não. Então, Deus abriu a porta da esperança para aquele povo, que foi abrir o mar. E o ímpio queria passar pelo mesmo caminho que Deus abriu para o povo dele passar. Eu quero dizer para você que se alguém tentar
passar no mesmo caminho que Deus abriu para você passar, eu quero dizer que esse inimigo, ele vai ser derrotado, ele vai ser destruído. Porque a porta que Deus abre para você, que serve a Ele, é para você passar. Não é para outra pessoa passar nesse caminho, é para você passar nesse caminho. Então, se Deus abriu uma porta para você, que serve a Ele, que é justo, passe nessa porta. E se o inimigo e o ímpio tentar querer passar na porta que Deus preparou para ti, ele vai ser destruído, ele vai ser sucumbido, porque a porta foi aberta para você e não para outra pessoa. Faraó, ele ficou preso ali, naquele caminho. As rodas se desgastaram. Eles ficaram presos, porque o povo de Israel passou na tranquilidade. Mas o povo de Faraó, do ímpio, foi totalmente desbaratado. As rodas começaram a se desgastar. E o negócio começou a ficar feio ali para Faraó. E tutubiou dali, tutubiou daqui. E o povo de Israel passou a largo bem certinho, direitinho, sem nenhum problema. E Faraó estava sucumbindo. Por quê? Porque o inimigo, ele nunca vai chegar até você, ele não vai te alcançar. Deus não vai permitir o inimigo te alcançar. Deus não permitirá. Deus, ele é especialista em desbaratar, em confundir o inimigo que está tentando te pegar, que está tentando atrapalhar o caminho que Deus já preparou para te passar. E aí tem muita gente que acredita que essa história não foi verdade. Mas eles ficam, imagina, essa história foi conversa de carochinha, não foi verdade não. Mas aqui está provando em Êxodo, o capítulo 14, o que Deus fez para dar vitória àquele povo. E Deus virou para Moisés e disse: olha, Moisés, nunca mais vocês verão esses inimigos, esses egípcios. Nunca mais. O que Deus está falando para mim e para você? Que esse inimigo que está te perseguindo, que está tentando aí te destruir, Deus vai tirar ele do teu caminho. Deus vai apagar ele. Deus vai permitir que algo aconteça para tirar esse inimigo da tua vida. E todos os egípcios morreram afogados porque estavam perseguindo o povo de Deus. E eles só ficaram olhando lá do outro lado, os inimigos morrendo, se afogando, porque eles queriam destruir o povo de Deus. É isso que Deus vai fazer contigo. Deus não vai permitir o inimigo tocar em ti, chegar perto de você. Antes que o inimigo se aproxime de ti para te destruir, Deus vai permitir que eles morram no caminho para poder te dar a vitória. Glória a Deus, glórias a Deus, porque Deus destruiu seus inimigos, o inimigo de Israel, que desbaratou o exército de Faraó para dar vitória ao seu povo. Por isso é que Deus vai fazer comigo e contigo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A promessa de Deus na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Você só precisa ficar firme com Deus e viver pela fé. Porque o inimigo quer tentar te parar, mas Deus não vai permitir que ele te alcance. Assim como Ele fez com o povo de Israel, que estava sem saída para lugar nenhum. E Deus abriu aquele mar ao meio e o povo de Israel passou. E do outro lado eles cantaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aquela irmã de Moisés pegou aquele tamborim, Miriam, e começou a tocar: só o Senhor é Deus. Imagina ali aquele povo glorificando e exaltando a Deus, dizendo: Deus deu vitória a nós, Deus nos livrou dos nossos inimigos. E Deus está dizendo aqui através da sua palavra: sabe
essa situação que está acontecendo, Deus vai te dar vida. Com o justo, o justo dorme o sono perfeito. O inimigo que está te atormentando vai cair por terra. E esta palavra de hoje foi para mim, foi para você. Você está sem saída? Deus está te dizendo, servo de Deus, serva de Deus, que Ele vai te dar uma saída. Porque você é povo de Deus. Não tenha medo desse inimigo que quer parar o seu caminho. Deus é maior na sua vida. Deus vai te dar vitória nessa luta que você está passando. Não temas, Ele está contigo. Não te assombres, Ele é o teu Deus. É como diz Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele dizendo ao povo dele, para nós se aquietarmos e saber que Ele é Deus. Porque Ele sabe o que está fazendo comigo. Ele sabe o que está fazendo com você. Mas lembre-se, sempre há uma saída para o povo que serve a Deus. E se você